Boa tarde, sou Camila Matana, estou como host desse podcast, hoje diretamente aqui do CEPIC, o segundo encontro desse congresso incrível que está ganhando muita vazão. E para dar vozes e profundidade aos temas, eu estou aqui hoje com o Sérgio da Embrastec, que vai falar um pouquinho para a gente de um assunto que, quando eu ouvi ele falar da primeira vez, eu achei que ninguém falava sobre isso, né? Existia um problema, mas eu acho que você traz o assunto, essa pauta de proteção elétrica de uma forma muito prática e fácil de entender, e com isso você também traz a solução, porque eu acho que o grande diferencial desse congresso é que os expositores que estão lá embaixo, eles têm a solução para aquilo que a gente está falando, né? Então, muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Muito bom estar aqui com você de novo. E conta para nós aí o que mudou, principalmente, do ano passado para esse ano, quando a gente tem uma atualização de norma sendo discutida e sendo implantada, e também a sua visão aí dos negócios. Certo. É interessante isso que você falou, né? Já a nossa segunda conversa aqui, né? E a gente vai criando um relacionamento e vai criando uma história também. E a mudança que acontece é que agora a gente tem uma nova edição da norma NBR ABNT NBR 5419, que é a nossa norma de proteção contra descargas atmosféricas. Já essa norma anterior, ela foi editada em 2015, então a gente levou 11 anos. Mais ou menos. Parece muito, mas não é, porque passa é um trabalho assim. Mas é um trabalho que também é difícil, a gente tem que revisar, fazer muitas coisas nesse sentido, né? Então a gente tem uma nova versão da norma. Do ponto de vista de mudanças na proteção contra a descarga atmosférica de edificação e das instalações elétricas, não mudou tanto assim. Tá. Porque já é uma norma consolidada, os conceitos técnicos já são muito conhecidos. Agora, o que existe, que eu acho que é muito importante até para o contexto e para o conceito do CEPIC, é que mudou o gerenciamento de risco. Antes a gente tinha o gerenciamento de risco e agora a gente tem a análise de risco. O objetivo é o mesmo, saber o que deve ser feito. Antes de fazer, a gente precisa saber o que deve ser feito. Então, por exemplo, para esse prédio a gente tem algumas soluções, algumas necessidades. Para um hospital a gente tem outras necessidades. E dentro do conceito da análise de risco tem uma coisa muito bacana. Antigamente a gente continua tendo, a gente fala risco de perda de valor econômico. Quanto custa quando acontece alguma coisa? Só que o que acontecia? Isso dependia, por exemplo, de informações financeiras. A empresa não era obrigada a atender essa questão, porque, por exemplo, falou assim, aqui o parque tecnológico, se acontecer uma descarga atmosférica, não pode morrer ninguém. Isso é inaceitável. Mas queimar um computador, queimar um equipamento, isso depende da prefeitura. Hoje mudou. Hoje a gente tem a frequência de dano. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Então, o que acontece? Você combina com o seu cliente qual é a frequência de danos necessário para as instalações elétricas e equipamento eletrônico. Aqui na entrada a gente tem essas catracas inteligentes que fazem reconhecimento facial. A prefeitura vai falar assim, olha, eu quero que se cair um raio aqui, uma única vez por ano, uma catraca dessa queime. O projetista da instalação vai criar todas as medidas para que isso aconteça, para que atenda a necessidade do cliente. Gente, isso é muito importante, por exemplo, no caso do que é o tema do CEPIC, aqui no sistema de iluminação, um sistema, por exemplo, de semáforos, de sinaleiras, de sinais, dependendo da cidade, como chama. Entendi. Porque a coisa mais interessante, não sei se você já percebeu isso, quando a gente está chovendo, aquele temporal, caindo muito raio, que está todo mundo querendo voltar para casa, aí vira o caos no trânsito, porque os semáforos começam a não funcionar. Sim. Existe tecnologia para isso. A gente na Embrastec, a gente participa aqui porque a gente tem tecnologia para evitar que isso aconteça. O semáforo, ele vai funcionar, ele vai ser inaugurado, a prefeitura vai colocar em prática, com a proteção ou sem a proteção. Entendi. Se você coloca sem a proteção, ele vai ficar bonitinho, vai tirar foto, vai inaugurar. Só que chegar um dia de tempestade e raios, aí o que vai acontecer? Não vai funcionar. E quando mais se precisa, vira um caos no trânsito, porque aí as ruas começam a engarrafar. Nossa. Eu tento passar no semáforo que está piscando para mim, no cruzamento está piscando para o outro lado. Bateu o carro, parou todo o trânsito. Parou tudo. Então, existe tecnologia. Tecnologia já existia na 5419 de 2015, continua existindo na de 2026. Tá. Só que agora
é mais premente. Cabe ao profissional não negligenciar esse fato, porque ele pode ser responsabilizado por isso. O projeto que ele vai entregar não vai ter tanta qualidade assim, entendeu? E o consumidor final, ele se beneficia disso de uma certa forma, como usuário. Quando a gente pensa nessa proteção elétrica, que benefícios que o cidadão ganharia? O benefício, hoje em dia, Camila, cada vez menos o valor financeiro, o custo das coisas está diminuindo. Então, por exemplo, comprar um celular, comprar um computador é cada vez mais barato. Agora fala, mas tem um celular de 13 mil. Ele é mais caro porque ele faz muito mais coisas, mas se a gente for colocar em valor presente, o valor material das coisas, o custo de aquisição, ele está diminuindo. O que é cada vez mais caro é o custo do serviço. Então, a gente está aqui nesse evento aqui no CEPIC, ele tem que acontecer nesses 2 dias. Então, por exemplo, se falha o sistema de som, falha o sistema de acesso, vira o caos. Então, o que o consumidor final se beneficia? Porque os sistemas são mais confiáveis. Mais eficientes eles estão sendo, mais inteligentes eles estão sendo, mas eles precisam ser mais confiáveis. A gente depende tanto deles, que a gente tem que depender deles e ter a confiança que quando a gente vai usar, ele está seguindo lá. Te dar um exemplo. Eu vou viajar, não é o caso, é um exemplo. Eu vou viajar agora, eu vou pegar lá, estou aqui perto do aeroporto de Congonhas, vou pegar lá o meu voo, eu tenho um compromisso amanhã. Eu tenho que chegar lá, se cair um raio, se chover, o sistema simples, o sistema de emissão de passagens tem que estar funcionando. Porque se para, o avião está lá legal, a pista está lá legal, mas simplesmente as pessoas não conseguem embarcar. Porque hoje em dia, com a frequência de pessoas, o público, as pessoas precisam de agilidade, e essa informática, eletrônica, todos esses avanços de inteligência artificial, eles permitem isso para a gente, essa eficiência, esse ganho de velocidade, ganho de praticidade. O que a gente precisa é que os sistemas funcionem sempre, porque a gente depende deles sempre também. A gente ficou, num certo sentido, viciado na informática, viciado na tecnologia. E Sérgio, pensando nessa evolução de soluções urbanas, por que você acha que ainda não temos bons números no Brasil? O que falta para termos cidades mais inteligentes ainda no Brasil? Eu acho que é uma evolução, né? Eu acho que é uma evolução. A gente tem dificuldades econômicas, o país a gente não cresce de forma consistente desde 2016. A gente tem um problema muito grave que eventos como o CEPIC, a sua atuação profissional com podcasts tenta melhorar isso muito, que é um problema de educação de informação. A gente tem muito acesso à informação, mas a gente tem falha na informação de qualidade. E essa informação de qualidade vem lá da educação básica, educação média, é um problema de informação. Então as pessoas têm muita informação, mas essa informação nem sempre é de qualidade. Então acho que vale muito, a gente estava conversando aqui, que a gente se encontrou no passado em Campinas, persistência. Água mole em pedra dura. A gente conversou no passado, a gente está retomando esse ano aqui, a gente vai ter outros eventos, você entrevista as pessoas. A gente tem que ser meio assim, pregar, né? Aquele missionário das boas novas. E a gente tem que ter essa paciência, essa boa vontade, que a gente não convence as pessoas num estado, não funciona assim. O ruim funciona assim, você dá uma ideia, uma solução meio milagrosa, todo mundo sai, mas uma coisa realmente consistente demora muito. E do ano passado para esse ano, você sente que as coisas numa curva subiram, estabilizou ou pode ter andado para trás? Não, eu sou muito otimista nesse ponto. Eu acho que a longo e médio prazo a gente sempre evolui. Se a gente olhar daqui a 2 anos atrás, 3 anos atrás, a tecnologia, a nossa área, né? A tecnologia ela fornece muitos benefícios. Ela avança, ela está sempre trazendo novas soluções. Então acho que a gente evolui. Talvez a gente não evolua na velocidade que nós precisaríamos ou deveríamos evoluir. Mas eu acho que a gente evolui. Sempre você está convencendo, Sim. Sempre você está apresentando novas soluções. Isso funciona. Só que não é uma curva, não é uma coisa linear. É uma coisa que sobe, volta, sobe, mas a gente estabelece patamares de qualidade que a gente vai crescendo a partir daí, para frente. E onde você acha que está o maior desafio hoje, assim, das coisas
terem mais vazão? Onde que se encontra o maior desafio hoje? Eu acho que é questão econômica, né? Eu acho que a gente precisa ter um crescimento econômico mais constante, mais a longo prazo, porque, por exemplo, proteção contra surtos, cidades inteligentes, semáforos, iluminação, a gente precisa de recursos. Isso custa. E quando as pessoas não têm esses recursos, elas vão abrir mão em coisas mais prioritárias. E você, se a gente não pensasse só no recurso, hoje a gente está falando de uma atualização de uma norma. O Brasil teria condições, por exemplo, de sustentar, através de instrumentos como a PPP, metas, indicadores mais agressivos de fazer acontecer? Eu acho que mais agressivos, eu acho que no momento a gente não tem base para isso. A gente tem que ser realista, né? Pé no chão, a gente não pode criar expectativas muito grandes, porque a gente corre um risco muito de se frustrar. Todo ativo gera um passivo Gera também. um passivo. Né? Gera um Então, passivo. muito bom falar com você, Sérgio. Eu que agradeço. Você é um otimista, mas um otimista com o pé no chão, porque traz a solução. Né? Diferente, nós estamos, até falei antes no episódio, nós estamos na década da ação. Então, tudo que foi falado em 2015, praticamente, quase 15 anos depois, um pouco menos, a gente precisa provar que a gente está fazendo aquilo que foi dito lá, e passa muito rápido. Muito rápido. Né? O importante é que se mantenha um crescimento que seja, né, favorável, pelo menos, mas eu, conversando com alguns outros profissionais que passaram aqui, eu sinto que uma PPP que tem 30 anos, que ela pode durar por 30 anos, né, perdurar por 30 anos, talvez ela pudesse ter metas mesmo, né, metas de reciclagem, por exemplo, dessa tecnologia, metas de fazer acontecer, porque parece que quando a gente compara com outros países que estão no mesmo patamar que nós, parece que a gente podia estar um pouquinho mais... Não, poderia, sim, eu concordo inteiramente com você. A gente poderia, né? Mas a gente tem as nossas restrições. Eu acho que importante, Camila, é que a gente, eu, você, a Juliana que organiza o evento, todas as pessoas que estão aqui, a gente procura fazer a nossa parte, independente de quem não faça, né? Sim. Então, se eu pudesse até resumir a nossa conversa aqui, eu acho que a gente faz política com P maiúsculo, né? Então, tipo assim, a gente faz... As pessoas têm uma visão muito errada da política, que acham que política são cargos, eleições. A gente faz no são nosso partidos. A gente faz no nosso dia a dia a política com P maiúsculo. A gente atua numa área, e nessa área que a gente atua, a gente procura fazer o nosso melhor. Com certeza. Sérgio, em nome do CEPIC, agradecemos a sua participação aqui, a sua disponibilidade, e muito bom falar com você. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado.